Ô Piperno, acho que a Cris conseguiu explicar bem para a gente, porque são processos diferentes, né? Nesse caso específico que eu trouxe no início da minha fala, é em relação à questão do PowerPoint, certo? Então temos aí um ressarcimento ao ex-presidente Lula de R$75 mil, imposto pela Justiça justamente por conta dessa exibição, daquele famoso PowerPoint que todos nós lembramos do Lula centralizado aí em todas as acusações que eram feitas à época. Ontem nós vimos que o TCU, que é o Tribunal de Contas da União, justamente condenou por conta das diárias, certo, Piperno? Aí uma devolução de quase R$3 milhões por parte de Janot e Deltan Dallagnol. O meu ponto para você é o seguinte, Piperno, tudo isso está sendo colocado pela Justiça. Isso não faz com que o combate à corrupção seja prejudicado no Brasil? Ou seja, nós estamos olhando as diárias, nós estamos olhando a questão de um PowerPoint, mas e os esquemas de corrupção centrais que obviamente foram revelados? Como é que fica? Ô Paulo, realmente a população passa a ter cada vez mais dúvidas em relação à conduta da Justiça também. Porque, veja, muito hoje se demoniza o STF, e a gente sabe qual é o lado que procura fazer isso, esquecendo que, por exemplo, lá atrás, o STF condenou muita gente por conta do mensalão, e aqueles condenados tiveram que cumprir penas. Gente do PT, gente enfim, o Dirceu, o Genuíno, mais gente do PTB, o Roberto Jefferson. Está aí, por exemplo, o Valdemar da Costa Neto, que hoje é o presidente do partido ao qual está afiliado o próprio presidente da República. Então, não é que a justiça brasileira ela age de forma, digamos, partidária. Não é que a justiça, as altas cortes do Brasil agem no sentido, por exemplo, de liberar esse ou aquele candidato, esse ou aquele político. Ela age a partir do momento em que ela julga culpas e julga atos ilícitos, inclusive durante investigações e condenações. Por exemplo, em relação ao ex-presidente Lula, ele foi condenado, ele cumpriu a pena, ele recorreu para instâncias superiores, e aí houve aquela questão do Fachin, mas vejam, também houve quase que simultaneamente o processo que terminou com a suspeição do ex-juiz Sérgio Moro. Ora, se o juiz que condenou um réu é considerado suspeito, obviamente esse réu vai acabar se beneficiando. E isso aconteceu. Aliás, primeiro o Sérgio Moro foi condenado aqui, depois, inclusive, aquele comitê da ONU chegou à mesma conclusão. Eu estava olhando aqui um outro detalhe, né? Vejam, o Deltan ele acaba de ser condenado, inclusive agora ele tentou um recurso e o recurso não foi acatado pelo STJ. Na mesma corte, o STJ, que também condenou o Lula. Então, veja, a mesma corte que lá atrás condenou o Lula, antes de toda essa mudança, e antes, inclusive, do juiz de primeira instância ser considerado suspeito, é a mesma corte com outros ministros, claro, mas é a mesma corte que também condena o Deltan. Ou seja, em que momento, então, essa corte ela está aliada ao sistema? Quando ela condenou o ex-presidente lá atrás ou quando ela condena o procurador agora? Então, a gente também tem que avaliar esse tipo de coisa e pesar muito bem antes da gente fazer qualquer tipo de acusação às altas cortes. Ô Piperno, mais 2 ministros do STJ foram investigados pela Lava Jato, né? É sempre bom lembrar. Sim, e não eram ministros que condenaram agora o Deltan, né?